Olá pessoal, Santo Cervejeiro com vocês. Prazer estar aqui novamente no nosso quadro de perguntas e respostas. E a pergunta vem de Ponta Grossa, do nosso amigo Nelson da Silva, né? Ele pergunta qual a cerveja mais diferente que você já fez. Nosso amigo Nelson, cervejeiro lá de Ponta Grossa, a gente conversa aí de vez em quando e ele brinca bastante também, né? E ele está perguntando qual a cerveja mais diferente que eu já fiz. Então a gente que faz cerveja em casa, a gente faz um monte de, pelo menos eu e alguns cervejeiros que eu conheço, a gente faz um monte de composições aí, né? Certo? É que nem compositor mesmo, né? Certo? A gente vai testando, né, as coisas. Cada abraçagem que a gente faz, eu sempre reservo um pouquinho, né? Principalmente quando eu faço cerveja mais leve, né? American Blonde ou uma própria Pilsen. E um desses casos foi, né? Eu fiz uma Pilsen, só que uma Pilsen sem lúpulo. Só que o objetivo era fazer uma adição, né, de um componente na fermentação. Que componente é esse, né? 1 quilo, eu comprei 1 quilo de morangos, né? Piquei o morango e fiz uma geleia de morango e adicionei essa geleia na alta fermentação, certo? Ou seja, lá pelo terceiro, quarto dia, né, de fermentação, quando a lager está fermentando bem, então eu adicionei lá a geleia, 1 quilo, né, de morango picado. Então fazer geleia é fácil, né? A gente faz em casa também, minha mulher faz muito, eu também faço. Então eu piquei o morango, adicionei o açúcar, né? Quase 1 quilo de açúcar vai aí para 1 quilo de morango e deixei aquilo ficar quase digamos um caramelo. Então o que acontece? O açúcar e o morango, né? O morango relaciona-se com frutose, né? Tem muita frutose no morango. O que é a frutose? É um açúcar altamente fermentável que a fruta nos dá, né? E o açúcar. Então, quando você vai fazer a geleia, ocorre naturalmente a inversão do açúcar. Você pode colocar o açúcar também in natura, né, no fermentador, né? Algumas cervejas a gente faz isso. Mas eu fiz a geleia. Então quando você faz a geleia, automaticamente, porque na geleia também você coloca uns pingos de limão, né, justamente para o açúcar não cristalizar. E aí fica aquela geleia muito bonita, muito gostosa, né, certo? A geleia de morango. E eu adicionei essa geleia numa cerveja 20 litros, né, de cerveja Pilsen, sem lúpulo, né, e adicionei esse morango. Então qual era o objetivo? O objetivo era ver a coloração que ia ficar. Realmente ficou bem avermelhada, né, a coloração da cerveja, e ficou uma cerveja muito doce. Lógico, não poderia ser diferente, né? Uma Pilsen, a Pilsen ela já tem uma queda, né, pro caramelo, correto? Mas como ela tem o lúpulo, acaba equilibrando. Só que eu tirei o lúpulo, né? Não coloquei o lúpulo e adicionei essa geleia de morango no fermentador, lá no quarto dia de fermentação. Então ficou boa a cerveja, né? Lógico, o lúpulo é o que dá digamos assim, o tempero, né? A gente está acostumado. As mulheres gostaram, eu não gostei muito, né? Justamente porque faltava o toque do lúpulo ali, né? Mas as mulheres gostaram porque ficou uma cerveja doce, o teor alcoólico subiu um pouco. Assim, não dava para perceber, né, quando você tomava, mas estava lá os seus 6,5% de teor alcoólico. Então as meninas tomavam e logo começavam a sentir sono, né, certo? Em razão do teor alcoólico, lógico. O teor alcoólico um pouco mais elevado ficou, né? Não poderia ser diferente. Você já tinha uma cerveja para 4,5% de teor alcoólico, né, que é até 5 mais ou menos, né, a Pilsen. Às vezes passa um pouquinho disso, dependendo da carga de malte que você usa, né?
correto? E adicionando mais açúcar fermentável, né, no fermentador, né, que essa geleia, na verdade, é um açúcar super fermentável, né, e o teor alcoólico aumentou um pouco, mas valeu a pena a experiência aí, às vezes eu faço, né, esse tipo de experiência, é bastante legal. Então muita gente aí do ramo cervejeiro nem imagina, né, cerveja sem lúpulo, mas dá para fazer tranquilo, né. Só que lógico, né, tem que gostar e não é muito usual, né, fazer isso, mas dá para fazer uma cerveja boa também, né, sem a adição do lúpulo, né. Tradicionalmente, lógico, né, todas as cervejas aí que a gente conhece levam lúpulo, né, mas aqui no Brasil não conheço nenhuma cerveja sem lúpulo. Na Europa tem algumas, né, mas também é pouca, né, porque justamente o pessoal não gosta muito. Então, essa foi a cerveja um pouco mais diferente, né, que eu fiz, né, correto? Então, fazer cerveja artesanal em casa é isso, né, você faz do jeito que você quer, você brinca do jeito que quer e você tem resultados aí diferenciados, né, isso que vale a pena. Ok? Então tá aí mais uma resposta para vocês.